sempre terceirizando, né? Exato. A culpa, pô, sempre é o ano político que tá ruim, é a economia que tá ruim, sendo que a pessoa, cara, na verdade depende no fim do dia dela, né? Assim. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod. Hoje o episódio é especial. Você achou que ia falar por sua causa, né, amigo? Achei. Não, é porque é o último... Brincadeira, por claro, a gente tem um convidado aqui ilustre, mas também é o último episódio dessa temporada, essa longa temporada, a terceira temporada aqui do Pod. Gui, qual é o número desse? Já sabemos? Acho que... Vamos batizar como episódio 40? Deve ser mais ou menos isso. Já passou... Superamos os 50 já. 50 encontros aqui. Se a gente leva mais ou menos 1 hora, pelo menos um pouco mais aqui de episódio, cara, quantas horas de conteúdo? Tem muita coisa. Mas, ó, vamos lá. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, esse nosso podcast ele é totalmente focado para negócios digitais. A gente tenta trazer a cada semana uma pessoa que realmente tem muito conteúdo para dividir com vocês, que de um jeito ou de outro te provoque, tanto para empreendedorismo, para marketing, para gestão, enfim, para várias frentes que você precisa tocar no teu negócio. Por falar nisso, eu tenho certeza que você que também é empreendedor e está querendo melhorar a sua agência, calma, eu tenho uma notícia boa para você. Sim, o programa Partners está de portas abertas. Sim, a gente tem turmas começando mensalmente aqui dentro do programa. Mas você deve estar pensando, Thiago, eu não faço ideia do que é o Partners. Vamos lá. Hoje a introdução vai ser bem minuciosa nisso. O Partners é o nosso programa de aceleração, totalmente focada para negócios digitais. Enfim, tem muita coisa. A gente já passaram em torno de 400, acho que mais ou menos isso, 400 ou 430 agências desde 2021. Muitos negócios acelerados. O negócio já está renovando aí pelo 4º ano, 3º ano, mais ou menos, já vai virar o 4º agora. Enfim, eu tenho certeza que, de um jeito ou de outro, se você tem um negócio e precisa acelerar, sim, o programa Partners pode te ajudar. Mas como é que eu faço para acessar o Partners? Onde que eu acho? Primeiro que vai estar na descrição desse vídeo aqui, desse podcast. Se você estiver no Spotify escutando a gente, tudo bem, eu vou te dar a colher de chá do link, porém, você vai lá em www.sejampartner.com e você já vai acessar e vai ter todas as informações, cadastra lá na landing page, o time entra em contato com você e ó, fica ligado que nos próximos 2 meses a gente vai fazer isso, mas não necessariamente a quantidade de vezes eu não sei te falar exatamente, porque a gente está testando isso de uma maneira para agregar mais valor para você. Mas se você se cadastrar, corre o risco de você ser chamado por uma sessão estratégica. Essa sessão estratégica por si só, ela já é uma mentoria gratuita que já vai agregar muito valor para o teu negócio. Então vai lá, sejampartner.com, preencha os dados e depois você vai ver o milagre acontecer no teu negócio. Feito isso, a introdução feita, agora sim eu tenho as honras de apresentar um meu convidado hoje, Iago. Seja bem-vindo à galera do Pod. Muito obrigado, cara. Finalmente, hein? Finalmente chegou esse dia, a hora que você falou, convidados. Hoje é um episódio especial, cara. Fiquei até me arrumei aqui na. Eu vi que a sua postura mudou. Mudou. Não, me arrumei aqui. Eu falei, louco, tô grande. Vai estar grande. Cheguei, né? Dei certo. Dei certo na vida. Cheguei no Pod. Mas brincadeira à parte. Iago, você apresenta pra galera do Pod. Fala um pouquinho de ti. Tem total background, óbvio. A gente tá junto nessa jornada aqui e mais outros tantos empreendedores, mas queria dar essa luz aí, pessoal do Pod. Boa, cara, bom, vocês já me ouviram, me conhecem bem, mas pra galera que acho que ainda não me conhece, não me viu nos nossos conteúdos aí do Partners, mas eu faço parte desse nosso time incrível. A Bruna vai ficar orgulhosa agora que eu tenho que sair essa frase. Eu ajudo a impulsionar o empreendedorismo colaborativo no Brasil aqui no Partners. Isso aí. Exato. Vocês vão saber isso em breve, gente. Vai sair a nossa nova campanha, que na verdade não é a campanha, né? Ela vai muito além disso. Exato. A nossa missão. Exato. E, pô, estamos aí no dia a dia. Hoje atuando como Chief of Staff aqui junto com o Thiago, né? Break. Oi. Vamos lá. O que é um Chief of Staff? Cara, o Chief of Staff, ele é um braço direito do CEO da empresa, né? Então, a minha ideia é todos os dias perguntar, cara, Thiago, como é que eu posso facilitar a sua vida? Thiago, não, primeiro eu pergunto, Thiago, você já agradeceu por me ter na sua vida hoje? Aí depois eu pergunto... Acho que é um pouquinho de positividade extra, assim, tá um pouquinho. Mas, cara, o meu dia a dia é estar junto com o Thiago, olhando para o nosso negócio, entendendo o que a gente pode fazer de novo, de diferente. Enfim, levando a atenção ali para o que é necessário, né? Então, é uma rotina
é zero rotina, na verdade, né? Cara, vamos abrir alguns pontos aqui, como diria essa que eu vou pegar do Rafa mesmo, que ele fala. E eu gosto muito que vamos abrir alguns pop-ups, né? Assim, de toda essa construção aqui. Por que a gente chegou aqui? Por que você está aqui? Por que a gente está conversando, né? O que a gente pode, de um jeito ou de outro, agregar na vida dos administradores que seguem a gente? Qual que é a ideia, né? Primeiro, você já é um talento nato, né? Efetivamente, tudo que você já construiu aqui dentro, num curto espaço de tempo, assim, já é de aplaudir de pé. E uma coisa que eu gosto aqui, e eu tenho um baita de um orgulho da nossa cultura, é que o time tem a capacidade e a hombridade de aplaudir o talento do outro. Então, a gente é um time competitivo, sim, a gente é um time que quer crescer, que um eleva a barra do outro, mas a gente tem essa humildade de poder aplaudir. Então, cara, todo mundo aqui, acho que é unânime, reconhece o teu talento, como reconhece do Harry, como reconhece do Bruno, enfim. São grandes talentos que estão hoje tocando esse nosso negócio. Isso, às vezes, não está no visual de quem está gerindo uma agência. As pessoas têm muito uma visão de cima para baixo, né, de top-down, de você ter um líder, efetivamente o líder é muitas vezes o dono do negócio, e ele por si só, ele já é mais do que suficiente na mente dele para tocar aquele negócio. Ele não precisaria. E eu acho que hoje, e aí eu faço isso publicamente, cara, de verdade, você me complementa em muitas das minhas áreas pelas quais eu tenho muita fragilidade. Então eu aprendo bastante contigo, então assim, tá sendo muito legal essa nossa troca. E cara, fica o convite para você que toca um negócio, você tem que entender, na minha visão, e eu queria ver a tua opinião, que não é porque você tem a cadeira de CEO ou você é literalmente o founder da agência que você sabe tudo, cara. E faz tudo bem. Pelo contrário, né? Cara, assim, acho que um ponto muito importante, e a gente lida o tempo todo com isso, vendo os empreendedores e tudo mais, que eu tenho a sensação que, de forma geral, os empreendedores, eles contratam pessoas e ficam dizendo o que essas pessoas têm que fazer o tempo todo. Exato. E isso, para mim, cara, mata talento. Acho que tem que ser justamente o contrário, né? A gente contrata pessoas justamente para que elas possam nos dizer o que tem que ser feito, né? Claro que o dono ali, o CEO, enfim, ele está ali para dar direção o tempo todo. Poxa, às vezes o time está perdendo o foco um pouquinho, alinhar os vetores de novo, mas se você não der essa liberdade e não estiver sempre aberto a ouvir o que as pessoas que você contratou, você que trouxe essas pessoas, cara, você vai estar limitando muito o seu negócio. Então, diversas vezes a gente aqui toma algumas ações e galera, eu já aprendi a ler o Thiago, tá? Assim, às vezes ele faz umas caras que eu sei que ele não tá de acordo comigo. Mas, cara, ele fala, beleza, faz, né? Assim, porque e é um risco que você tá tomando, mas eu tô tomando aquela decisão porque eu entendo que é o ideal. E aí, cara, muitas vezes vai dar certo, muitas vezes vai dar errado também, mas é um risco que você decidiu tomar uma vez que você me trouxe para fazer parte aqui, né? E você, enfim, todo mundo que já contratou alguém aqui sempre teve a competência de identificar pessoas que não necessariamente se apegassem à cadeira e sim colocassem o negócio, partners em primeiro lugar e pudessem executar aquilo que fosse o ideal, né? Então, essa é a minha sensação, assim, que poxa, a pessoa que tem uma agência ou qualquer que seja o negócio, no processo de seleção mesmo, entender, cara, eu estou disposto a confiar nessa pessoa para a decisão que ela quiser tomar, e aí se a resposta for não, talvez você tenha que reavaliar. Eu estava conversando com um amigo também que é empreendedor e ele me perguntou, cara, como é que a gente conseguiu fazer o que a gente fez, então, num curto espaço de tempo, né? E se eu tivesse que eleger um ponto, né, que é eu falei que para ele que é uma filosofia. Basicamente aqui no Partners, e esquece Adventures, né, o ecossistema como um todo, falando de Partners especificamente. Cara, eu resolvi trazer empreendedores e deixei eles empreender. Foi só isso. Então, se eu tivesse que voltar para trás, todas as pessoas que entraram já têm esse DNA de empreendedorismo. Você é um cara que já empreendia fora disso. Sim. E se eu trouxer você com DNA de empreendedor e te colocar regras para que você execute ou te der um playbook para você ficar fazendo na batida que eu acho que deva ser, é uma burrice. Tanto você, quanto o Harry, quanto a Bruno, com todo mundo, toda a equipe por si só, sim, o Lopes também, todo mundo, porque é insano eu achar que eu consigo, que a minha mente ela é melhor e mais capacitada
do que todas vocês. E é um narcisismo que acontece, às vezes, intencional, que eu acho que é o menor do percentual, mas de uma maneira acidental é o grande percentual. Os empreendedores, eles têm tanta responsabilidade que eles sabem que é tocar o negócio no final do dia. Você sabe como é que é pagar uma folha salarial, a responsabilidade de tudo isso, você manter o negócio vivo e pulsando, porque tem famílias que dependem dele. Então, naturalmente, você tende a puxar aquela responsabilidade e você puxa todo o controle. E aí é a primeira ação que você coloca e, sei lá, acaba envezando ou embicando para uma queda, e essa queda é perigosa demais. Exato. Talvez, de forma geral, os empreendedores não tenham noção do tamanho dessa queda, né? E do impacto que ele querer controlar tudo faz, né? Então, poxa, hoje além daqui, então, eu tenho uma empresa que tem quase 20 colaboradores. E, cara, é doideira eu achar que tudo que eu vou fazer, tudo que vai acontecer lá, eu tenho que vir com a ideia, eu que tenho que estar interferindo em tudo. Eu não dou conta, meu dia só tem 24 horas, assim, né? E, então, eu acho que realmente dar essa liberdade e ter a ciência que, cara, quando a coisa realmente der ruim, não é só a sua vida que vai ser impactada, é de todo mundo que trabalha com você, todos os seus clientes que vão deixar de ter o seu serviço ali bem prestado, né? Então, acho que é ter noção do tamanho do buraco caso as coisas deem errado e admitir que num primeiro momento vão ter sim pessoas que vão fazer talvez alguma coisa um pouquinho pior do que você, bem, natural. faz parte, natural, mas que se você contratou a pessoa certa e você der as ferramentas corretas para elas, der pista para ela, a tendência, o ideal é que ela execute com o tempo, inclusive, melhor do que você, né? E eu acho que hoje a gente vive um mundo de muita distração. Iago, eu queria também o teu ponto de vista, e me corrija se eu estiver falando alguma groselha. Eu acho que a gente vive um mundo de extrema distração, inclusive para empreendedores. E esse ponto de distração é porque hoje você tem acessos muito fáceis. Por exemplo, vou supor, meu pai não é empreendedor, tá? Na minha família, pelo contrário, ela vem totalmente nada a ver com o que eu faço, nada a ver com o que eu gosto. Funcionários públicos. Apesar que meu pai trabalhou muito tempo num negócio da família lá, mas enfim. Mas é tudo sobre mais segurança e o tradicional possível. Mas vamos supor que ele resolvesse empreender naquela época. Eu acho que o fato também de você não ter tanto acesso a resultados, a possibilidades, a tanto empreendedores de palco, daria para ele uma calmaria para ele conseguir construir algo mais sólido. Hoje, quando eu estou começando um negócio, eu já, de uma maneira ou outra, e se você não tiver a cabeça no lugar, estiver empreendendo, você vai olhar a agência do Zezinho, ou a agência do fulano, ou o negócio do ciclano, que ele já está com uma conta XYZ, que ele já cresceu, já tem tantos mil funcionários, e você está há 10 anos e não consegue levantar, então assim, você começa a se comparar muito fácil também. Sim. Hoje, o palco vem muito mais fácil do que vem o backstage. Total. E eu acho que isso acaba de um jeito ou de outro também distorcendo e criando uma ansiedade para acelerar. Eu queria chegar nesse ponto, cara. Você acha que, efetivamente, hoje, todos os negócios precisam imprimir essa velocidade que, na teoria, o mercado cobra? Ou qual que você acha que é o melhor caminho e o que você faz no teu negócio, efetivamente, para tocar isso? Cara, eu concordo contigo, assim, e você é bem transparente. Eu também estou o tempo todo vendo muita coisa, então era muito fácil de você se distrair, né? A nossa geração está o tempo todo recebendo muita informação, sendo bombardeado com informação, nem todas verdadeiras. Sim. Então, é muito fácil você se distrair. Eu entendo que eu, particularmente, prefiro um formato de empreender de forma um pouco mais saudável. Eu prefiro ir crescendo aos pouquinhos, estruturando bem o negócio, garantindo que a gente tem feito os fundamentos bem feitos. Eu falo, por exemplo, para o pessoal lá do meu time, cara, que se no nosso primeiro mês lá, como negócio, a gente já tivesse faturado 1 milhão, a gente tinha quebrado. Porque a gente não estava pronto para lidar com aquela demanda. A gente não sabia lidar com aquela demanda. Então, nesses pouquinho mais de 2 anos, né, que a gente está nesse negócio, a gente foi crescendo um pouquinho todos os meses. Exato. E aí, no ano, dá um montão. E cada mês o meu time ele vai entendendo como é que lida com aquela demanda, né? Mas isso é um modelo de um negócio bootstrap, que a gente chama, né? Então, é um negócio de capital próprio, não tem investidor cobrando, não tem mercado cobrando. Eu dito ele no ritmo que eu entendo ser o ideal, né? E, cara,
eu diria que 90% das agências também tem essa oportunidade. Esse modelo. Esse é o ponto. Então não tem por que sair querer crescer desesperadamente, porque, cara, tudo que cresce muito rápido também cai muito rápido, né? Sim. Então eu não enxergo essa necessidade, tá? Desse investimento a qualquer custo. Acho que esse custo ele sai muito caro muitas vezes. Agora tem sim um outro caminho que você pode seguir num cenário de investidores e tudo mais, que aí realmente, cara, é aquela coisa de crescer. Mas você acha que hoje é fácil você arrumar e faz sentido? Vou até dobrar a pergunta aqui. Fácil arrumar investimento para uma agência ou faz sentido você trazer um investidor para uma agência? Cara, eu não acho. Assim, eu acho que se você vai começar uma agência do zero, que não tenha um grande diferencial, seja alguma coisa muito disruptiva, que a gente sabe que a maioria dos casos, na minha opinião, não tem necessidade. Eu acho que, inclusive, dificilmente você vai achar investidores extraordinários que queiram investir numa agência, né? E esse é o ponto, Thiago. Assim, de forma geral, as agências elas estão fazendo mais do mesmo. Como você falou, muita distração, olhando muito para a grama do vizinho. E, cara, se você está sempre olhando o que o vizinho está fazendo, você vai estar sempre atrás dele, porque você consegue copiar o que as pessoas estão fazendo, mas você não sabe o que as pessoas vão fazer. Então, você vai estar sempre atrás. E às vezes você está copiando um teste. Um teste, exato. Que provavelmente pode ser que nem dê certo. Exato. E você está, de novo, montando em cima desse teste. Exato. Então, cara, na minha opinião, eu acho que você não pode ser bobo também, você tem que olhar os movimentos do mercado, ver o que está acontecendo, mas, ficar todo dia entrando lá no site da concorrência, no Instagram, e vasculhando o que está acontecendo lá dentro, cara, não faz sentido. Foca ali no que você está fazendo, naquilo que vocês acreditam como ideal, que funciona. Por algum motivo você quis abrir essa agência, porque você acreditava em alguma coisa. E se você manter isso como seu foco de longo prazo, em alguns momentos você vai corrigir sim a rota, mas ficar mudando o tempo todo porque alguém está mudando o tempo todo também, eu acho imprudente, assim, na minha opinião. Então eu, Iago, particularmente, se eu fosse abrir uma agência hoje, eu procuraria um diferencial claro que aumentasse a minha percepção de valor. Então, ao invés de eu vender social e tráfego, eu criaria um método, por exemplo, alguma coisa que aumente a percepção de valor. Eu geraria alguns primeiros cases com algumas contas, até quem sabe com um ticket super baixo para gerar confiança, porque no fim do dia, se eu tenho percepção de valor alta e confiança, eu consigo aumentar o meu ticket médio e trazer boas contas. E me amarraria a isso, cara, e começaria a crescer a minha agência em cima disso, pelo menos até que o negócio break-vasse. Uma vez que eu tenho um negócio break-vado, ou seja, equilibrado, aí, na minha opinião, é o momento de você querer talvez olhar para algumas outras coisas diferentes, que possam dar um boom um pouco maior no seu negócio. Mas até que os números não estejam equilibrados, nesse formato que a gente mencionou, que é com capital próprio, eu entendo não ser o melhor caminho, assim. Então, eu penso dessa forma. Um ponto que eu gosto sempre de pensar, e eu acho que faz sentido a gente olhar, eu concordo com você, o modelo tradicional, não que ele seja ruim, mas o tradicional é isso, o arroz com feijão tá tudo certo. Só que ele não é escalável, né? E o escalável, você pode até pensar nisso em matéria de crescimento, você pode escalar margens, pode escalar receita, não necessariamente, mas acho que uma das coisas que eu vejo que assim me dói a alma dentro do... Não, eu falo do programa de novo, são 400 agências que entraram aqui dentro. E poucas olham de verdade fabricação de tipos de receita. Vamos lá, eu vou tentar trazer um pouquinho mais de clareza aqui, pode ter parecido um pouco confuso. Eu vejo que as pessoas, elas tendem a quê? A olhar, envezar para o resultado no cliente, olhar ou envezar para aquilo que elas gostam de fazer, olhar e envezar para o tradicional o mercado é uma agência. Tá, o que essa agência faz? Essa agência faz, sei lá o que você falou, social, essa agência faz tráfego, essa agência faz, publicidade. Beleza. Eu acho que falta para o investidor ele olhar isso, tudo bem ele olhar isso, mas para mim isso daí é o depois. Para que você vai montar a agência? Qual que é o fundo? Ela não pode ser o fim. Ela é um modelo de negócio, hoje, que é um modelo de negócio pesado, com margens muito baixas, pouca confiança do mercado em si, ou seja, dos clientes, ou seja, pouca fidelidade dos clientes, e é natural, porque o cliente ele está de olho, prioridade é o business dele e a agência é um fornecedor, então ele vai sempre procurar melhorar o fornecedor e pagar menos para aquilo.
E cada vez que você ganha uma conta nova, adivinha? Aumenta a sua HC. A sua curva de custo, ela aumenta proporcional à curva de receita. Então, se você não tiver... E eu não estou dizendo que agência é um negócio ruim, não. Não é essa a questão. Mas se você colocar elas por ser simplesmente uma agência, provavelmente você vai estar fardado a cedo ou tarde sair do break-even, cedo ou tarde você passar puro porque uma conta some. Cara, é muito mais interessante ela ser uma peça estratégica de um quebra-cabeça maior. Essa é a minha discussão. A agência é meio. Assim, eu Exato. Sempre, o problema é que, de forma geral, todo mundo acha que pô, a pessoa do outro lado da empresa vai vir saltitando contratar uma agência. Tipo, nossa, que alegria. Não, cara. A pessoa está contratando a sua agência porque ela quer atingir um resultado na empresa dela e com esse resultado vai impactar a vida pessoal dela, ela vai poder viajar com a família, ela vai poder, enfim, realizar os sonhos dela. Então, a sua agência ela é meramente um meio para que a pessoa atinja esses resultados, né? E, na verdade, boa parte dos serviços é isso, assim. Eu vendo curso, né? Curso. Então, eu sempre falei isso, cara. Curso tem preço. Agora, o que eu tenho que gerar na cabeça ali daquela pessoa que está buscando é entender que por meio do meu curso, ele vai poder, cara, conseguir o emprego que ele sempre quis, ele vai poder, enfim, fazer o que ele vai evoluir como profissional, porque isso tem valor, né? Esse é o grande ponto. Então, eu acho que é bem colocado, Thiago, assim, as agências entenderem que elas são meio para algum resultado final que aquela pessoa está buscando, e ela entender como, mesmo sendo um meio, ela pode gerar mais valor para aquele cliente que está do lado. Exato. Fazendo aquilo que ela acredita que funciona, como você falou, ela abriu aquela agência por algum motivo, né? Então, esse é nesse Eu acho que não existe o certo e errado, né? Mas e eu respeito todos os empreendedores que falam, não, eu quero ter 3 clientes, eu quero ter 50. Eu respeito todos eles. Cada um sabe exatamente o que tem que fazer. Mas cada caminho tem um risco diferente. Então, você tem um risco diferente e você tem um ganho diferente. Então, tá mais sobre o seu apetite. E o que me impressiona é que, às vezes, as pessoas querem um apetite alto, e aí querem valores altíssimos, querem cifras altíssimas, querem crescer, escalar no nível muito, muito grande, unicamente pensando no único trilho chamado agência. E, cara, de novo, ele é um business de serviço, ele é um commodity, a agência é um commodity. Então, de um jeito ou de outro, você não vai conseguir essas grandes margens. A gente falou agora há pouco, a gente tinha uma conta aqui dentro da Adventures que era, sei lá, pagava 1,2 milhões, 1,3, que era mais ou menos isso, e, cara, os guys daquela conta era mais de quase 100 pessoas. Sim. Legal, ela paga múltiplos dígitos, mas você coloca isso dentro do custo só de pessoas, fora todo o restante, sobra mixaria no final do mês. Perfeito. E a Adventures pensou nisso, né? Mas mesmo assim faz sentido. Faz sentido ter. Porque... Esse é o game. Perfeito. Existe um conceito, cara, fica... Tá a sugestão para a galera de casa, tem um livro chamado Alibaba Estratégia de Sucesso, que ele fala sobre o que é um negócio inteligente, né? E um negócio inteligente, ele é basicamente a soma de coordenação em rede e inteligência de dados. Perfeito. Quando a gente fala de coordenação em rede, é basicamente você pegar um negócio que seria super complexo, um prédião, e você quebrar ele em vários predinhos para que esses predinhos operem com uma melhor eficiência. Na prática, que a gente chama isso de BUs, unidades de negócio, que é o que a gente fez. A gente poderia, aqui, em tudo isso aqui que a gente faz aqui, simular como se fosse uma empresa só, tivesse um diretor só para a coisa toda, mas ia ser uma atividade extremamente complexa. Então, o que a gente fez? Criamos vários mini negócios ali dentro. E qual é o ponto que aí eu entendo que as agências podem... Na verdade, todos os negócios se atrapalham, né? Que quando ela vai criar unidades de negócio, ela pensa que todas essas unidades de negócio precisam ter a mesma finalidade, que é dar lucro. E não é. Isso. E aí a gente começa a entender que talvez, cara, quando você fala de trazer essas marcas grandes que a gente trouxe, mas que ela custa muito caro, mas talvez não era o objetivo ali dessa unidade de negócio que trouxe essas marcas pesadas, dar muito lucro, e sim talvez criar autoridade para o negócio, porque, eu atendo essa conta, eu tenho alguma autoridade, né? Por outro lado, pode ter uma outra unidade de negócio
que talvez ela não é a que mais fatura, mas é um negócio rentável que vai gerar caixa para sustentar uma terceira unidade de negócio que às vezes ainda está começando e que precisa de algum tipo de ajuda ali. Então, acho que o que a agência pode ler, até linkando com aquilo que a gente falou no início, né, de começar num foco ali, cara, talvez faça sentido você construir uma primeira unidade de negócio ali com serviços um pouco mais básicos, que vai garantir o break-even do seu negócio. E aí depois, cara, dá um segundo passo ali, um outro complemento fazendo alguma outra coisa. E isso é um ponto muito interessante. Se você olhar, Thiago, tem algumas empresas que usam complementos muito bem, cara, e que esses complementos aumentam, inclusive, a disposição de investimento das pessoas em valores mais altos dos outros produtos principais. Vou te dar um exemplo aqui. Vai lá. Kindle, da Amazon, né? Cara, o Kindle, a Amazon cobra um valor tal dele e o complemento de um Kindle são os livros que eles vendem ali dentro, né? Não é o produto principal é o Kindle, mas os livros ali dentro são complementos. E olha que interessante, cara, quanto mais barato eu estou vendendo o meu complemento ali dentro, mais atrativo, mais é a vontade das pessoas de comprar o meu produto principal. Exato. Agora, se o livro lá dentro do Kindle começa a ficar caro, logo as pessoas param de comprar o Kindle, né? Mesma coisa, sei lá, iPhone ou celular de forma geral. Pô, se o carregador do iPhone que vem separado hoje começar a ficar um valor absurdo, logo as pessoas deixam de comprar iPhone ou compram menos. Então, tá aí a importância dos complementos. E, cara, a gente poderia usar inúmeros aqui, trazendo para o nosso mercado. Poxa, se lá no Facebook, lá no gerenciador de anúncio, vamos supor que rodar o tráfego lá, o custo por lead, sei lá, qualquer coisa lá dentro, começa a ficar muito caro, muito barato, muito atrativo, logo os negócios tendem a procurar mais agências para fazer tráfego para elas. Se deixa de ser algo interessante, começa a ficar muito caro, logo os negócios deixam de procurar agências, né? Então, tá aí a importância dos complementos. Então, acho que esse é uma boa coisa para as agências olharem. Então, entender como funciona uma coordenação em rede eficiente, onde nem todas as unidades de negócio precisam ter a mesma finalidade, e depois, com inteligência de dados, você entende como monitorar cada uma dessas verticais. E aí, isso para mim faz todo sentido, inclusive é uma limitação. Tudo isso que a gente trouxe até aqui, no fim do dia, é o quê? O empreendedor, isso não é um empreendedor de agência, é um empreendedor nacional mesmo. E até mundial, né? Com os dados que eu vi recentemente, isso... Eu até falei, acho que em outros episódios aqui do Pod, sobre a índice de mortalidade de empresas. É de que ele não é empreendedor. Ele é um profissional autônomo. Ele é um cara que ele faz a função dele, ele recebe por aquilo e tem outras pessoas para ajudar, mas ele não é um empreendedor. Porque o empreendedor, ele está de olho na oportunidade, ele não está casado efetivamente, único, com, eu faço caneca, eu nasci para fazer caneca, eu vou morrer fazendo caneca. Ele está olhando aqui, legal, ele vai continuar fazendo caneca, ele não vai largar esse negócio. Até que esse negócio deixe de fazer sentido para ele, para ter algo maior, ou um complemento maior, ou outras coisas que ele vai abrir através de canecas, enfim. E eu acho que isso não é educado, isso não é ensinado, por isso que a gente gravou até o episódio com o pessoal da Link também. O Álvaro e o Gabriel. O Álvaro e o Gabriel. Então volta para trás aqui, dá um break e volta para trás. Se você não assistiu esse episódio, assiste, que é justamente sobre isso. E eu acho que esse é um tema que é uma fragilidade. Beleza. Mas tem uma galera que mesmo assim já tem essa vez, já entender que eu preciso solucionar problemas, eu tenho capacidades em algumas áreas, habilidades em algumas áreas, tenho mercado, tenho nicho. Vou estudar os números, né? Para saber se eles fazem ou não sentido. Efetivamente, beleza, decidir. E aí tem uma coisa que vem para mim, que é o passo 2 do segundo desafio, que é montar time. Como é que a pessoa começa a achar talentos? Como é que a pessoa consegue achar pessoas capazes o suficiente de tirar essas unidades de negócio, tirar essas BUs do chão e começar a rodar essa BU? E, cara, você é uma pessoa que é muito jovem, assim, a gente tem, acho que a pessoa mais velha do time, acho que sou eu, né? Não. Acho que sou eu. Caraca, sou eu. As entradinhas aqui deu já era, já não tem mais. Isso aqui, ó, um abraço pra Dani Cabelosa. O trabalho ficou lindo, gente. E aí, gente, muitas pessoas acham que não dá pra se fazer isso com jovens.
Não dá, não tem como você fazer isso com jovens, porque jovens não têm experiência, porque jovens não sabem fazer, porque jovens, o negócio de jovens ele precisa começar a bater cabeça em muitas outras áreas, até ele esteja preparado o suficiente. Em partes até é. Como pessoas com muita idade também não conseguem. E eu queria a tua opinião hoje, cara, o que fez, te atraiu para hoje você ter aceitado dividir a tua atenção dentro do teu negócio e ajudar a gente a construir o nosso negócio? Boa, cara, perfeito. Eu entendo que o que talvez tenha mudado talvez das gerações passadas para a minha, por exemplo, quando a gente vai entrar numa empresa ou alguma coisa assim, é que, cara, talvez o que atraía antigamente as pessoas para entrar numa empresa era os benefícios, era o convênio, era... Segurança. Segurança, exato. Mas, cara, o que... Pô, pra quem tá assistindo, eu tenho 21 anos, então... Cara, eu ainda acho que é mentira. Eu ainda acho que é mentira, é mentira. E eu... 21. É mentira, não é, Gui? É mentira, né? É mentira. Não, alguém sabia, pô. Ou ele é tipo o Benjamin Button, que nasceu com 130 e agora ele tá no final da vida dele. Só pode ser isso. E, cara, eu vou falar por mim, assim, mas conversando também com muita gente da minha idade, a gente gosta de estar em lugares promissores, lugares desafiadores, que sonham grande. Ou seja, a gente quer estar em lugar que tem uma capacidade de nos dar espaço para atingir os sonhos grandes que a gente tem. Como você falou, nós somos hoje uma geração que a gente está o tempo todo recebendo muita informação, então a gente sabe o que tem por aí no mundo. A gente sabe o quão longe dá para chegar, né? Eu sei o quão longe eu quero chegar na minha vida. E uma vez que essa pessoa ela é ambiciosa, ela quer chegar tão longe assim, ela não vai ir para uma empresa onde ela não tem essa perspectiva. Então foi como a gente já conversou várias vezes, né, Thiago? O pessoal sempre me perguntava quando eu entrei aqui, pô, cara, por que você veio para Adventures e tal, para Partners, enquanto você estava empreendendo e tal? Claro que tem uma série de fatores, o meu negócio ele já estava num estágio que não dependia de mim para funcionar, já era um bom momento do negócio, então eu já estava buscando dar algum próximo passo, alguma coisa. Mas, cara, e por muito tempo no início eu talvez não sabia responder o porquê que eu tinha vindo. Eu só senti que, cara, da hora, vambora é isso. Assim, eu senti que eu tinha que seria uma aventura legal. Mas depois pensando, depois de todo mundo me perguntar tanto, eu cheguei a uma conclusão assim que, cara, assim, as coisas são como elas são até que alguém tenha uma puta ideia e mude tudo. E cara, eu sonho em fazer algo que realmente mude a vida das pessoas, a forma como é a sua rotina, a rotina do Gui, de todo mundo, né? E o que eu tô buscando, o que eu vim buscando na época ali que eu entrei, era, cara, como que eu vou atingir isso, né? Vai ser via o meu próprio negócio, vai ser indo empreender com outras pessoas, né? E eu senti que aqui era um lugar onde, se eu pudesse vir e empreender junto e botar com pessoas muito melhores do que eu, que fossem estar me puxando meu... Como é que fala? Puxando meu régua. Puxando minha régua o tempo Sarrafo. todo. Sarrafo, o tempo todo. Eu iria ter um processo de evolução muito rápido e, consequentemente, iria me ajudar a atingir esse meu objetivo, né? Seja empreendendo juntos aqui, eu posso cumprir esse meu objetivo junto aqui, ou, como eu já falei para você, cara, talvez o dia que eu senti que, poxa, aqui não é o ambiente onde eu sinto que eu vou conquistar esse sonho grande, talvez não vai fazer mais sentido, né? Mas eu tenho hoje confiança que sim. Então, eu acho que é isso que as pessoas... a galera da minha geração, quando vai entrar em alguma empresa, é isso que ela avalia, cara, o quão grande essa empresa está sonhando, qual que é o propósito dessa empresa, né? Por isso que, eventualmente, poxa, para alguém que tem um perfil mais empreendedor, trabalhar, sei lá, no escritório de advocacia ia ser um saco, né? Agora, ir para uma empresa que tem como objetivo gerar... E aí eu não vou falar, não sei se já vai ter saído ou não, mas... Esse episódio eu acho que vai pro ar ainda essa semana, mas segura aí o spoiler. E tem um propósito X que a gente tem aqui agora, cara, isso sim dá vontade de fazer parte, isso sim dá vontade de construir junto. Então, o propósito no fim do dia, ele conta bastante. E claro, né, Thiago, assim, tem alguns outros fatores que se mantêm desde antes. Assim, poxa, para que você tenha pessoas boas, você tem que ter boas remunerações, tem que ter, enfim, proporcionar um bom ambiente, estar com pessoas boas, né? Então é uma coisa que eu, por exemplo, não abro mão.
de estar com pessoas que eu gosto no dia a dia. Então, eu acho que são uma série de critérios, mas eu diria que esses foram os principais para que me desse essa vontade de estar empreendendo junto aqui com vocês. Eu acho que a porta de entrada, ela nunca vai poder ser o dinheiro. Sim. E as pessoas me perguntam isso, não quer dizer que que ele não seja importante. Como é que a gente conseguiu construir tudo isso? Como é que a gente construiu essa cultura? Como é que a gente consegue ter o time mais engajado, que gera os melhores resultados, a empresa que mais cresce? Enfim, basicamente porque nenhuma delas a gente colocou o dinheiro direto como porta de entrada. É o que você falou. É um equilíbrio de várias coisas. Sim. Né? Mas, basicamente, se você tem uma pessoa que, quando você coloca a tua vaga no ar e o que brilhou para ela foi o salário, saiba que essa pessoa, assim, não existe uma exata, né? A gente está falando de humano. Sim. Então, assim, se você colocou o salário e foi o que brilhou os olhos dela, provavelmente ela já saiu do teu negócio. Ela já entrou e já está saindo do teu negócio. Porque ela vai ver daqui a pouco, e não tem nada de errado, uma outra vaga com mais salário. E ela vai. Sim. Qual que é o problema disso? O problema é que você não constrói nada. Você tem pessoas, como uma gestão pública, que a gente estava falando agora há pouco. Sim. Eu entro de 4 em 4 anos tentando resolver o problema sem nenhum tipo de responsabilidade sobre aquilo e basicamente vai construir mal feito. Então hoje, se as agências têm problemas operacionais, o dono não consegue sair da operação, muito turnover, cliente com baixa experiência, pagamentos atrasados, caramba, 4, qualquer tipo de problema operacional, para mim, tá isso que não foi feito. Uhum. Lá atrás não se vendeu um sonho, que é o que você trouxe. Sim. Ou se vende um sonho porcamente, e quando a pessoa entra aqui que ela recebe um crachá com uma função, não recebe um convite para empreender. E aí começa a queda. E as pessoas pensam, poxa, como é que eu trago pessoas que tenham características de empreender? Porque normalmente uma pessoa que tem características de empreendedor, ela vai querer empreender, realmente, Sim. né? Só que, cara, quem disse que essa pessoa não pode empreender trabalhando numa empresa, num primeiro momento de uma outra pessoa, mas existem hoje algumas ações que você pode fazer que, cara, um partnership, por exemplo, nada impede que você construa um programa disso ali dentro da sua empresa, onde aquele colaborador que, poxa, realmente merecer, cara, ele vai ser honrado em algum momento, né? Ali pode virar sócio da companhia. Né? E durante as mentorias, às vezes as pessoas me falam, não, mas eu dou pista, eu ajudo, eu quero que as pessoas cresçam aqui dentro, eu deixo ela empreender. Tá, você tem programa de partnership? Não tem. Cara, você quer que a pessoa que tenha a capacidade de empreender, que ela não abra o próprio negócio para empreender, ela vai empreender no teu negócio para você ficar rico? Sim. Cara, olha que convite horroroso. Então, assim, não é à toa que você não consegue ninguém. Exato, cara. Empresa que tem como objetivo colocar dinheiro no bolso do dono não vai atrair. Não vai. Tá tudo bem, é a filosofia da empresa. Eu tenho uma agência que eu só quero ganhar dinheiro. Tá tudo certo. Até porque o cara não é uma ONG, né? Exato. Você não abre... Só não me reclama que você não tem cultura, que os funcionários não ficam e que você não tem problemas operacionais. Não para de ter problemas operacionais. Exato, por causa disso. Então, agora, poxa, você super pode... iniciar um programa de partnership na sua empresa, não, ou, cara, às vezes, dependendo do negócio, às vezes montar um programa de partnership com um período de vesting e tudo mais seja uma coisa muito complexa para o seu momento, mas, cara, o que impede de, no final do ano, você fazer uma distribuição dos lucros do seu negócio ali para aqueles colaboradores que melhor desempenharam ou que você entende que merece, né? Então, tem algumas coisas até mais simples que você pode fazer até antes de dar um passo para um partnership. Para quem não sabe, partnership é você partnership é você criar um programa ali na sua empresa, onde você pode eventualmente nomear bons colaboradores, bons não, né? Os melhores colaboradores que você tiver, para que eles entrem num período onde eles vão virar sócios da companhia. Normalmente, aqui a gente faz pelo menos até então, num formato de vesting de 4 anos, né? Mas pode ser um pouquinho mais rápido, mais devagar, enfim, aí é do seu negócio. Mas, enfim, é algo interessante de você avaliar. Mas, como eu falei, se hoje as pessoas também não vão querer ser sócios de nada, ou de alguma coisa muito pequena e que vai ser sempre muito pequena. Então, às vezes, para um negócio pequeno, às vezes uma distribuição de lucro pode ser até mais interessante. E aí um ponto aqui que eu acho que vale uma dica prática também, que eu faria, tá?
Adventures por si só, então ela tem esse programa que nem se falou de partnership, de você ter o vesting em 4 anos, mas é um negócio que provavelmente vai movimentar centenas e centenas de milhares de reais. Então você ter muitos donos, ou seja, muitos pedaços desse bolo, tudo bem, porque o bolo é grande e são vários bolos. Sim. Então faz sentido. Às vezes para uma agência, você vai tentar, falar assim, poxa, eu vou ter que dividir, e aí entra, ninguém pode ou deveria investir realmente em alguém que desse o caminho para que isso fosse feito de uma maneira tributária muito bem feita, se você abrisse a parte fiscal muito bem feita, de tudo isso, você não vai simplesmente pegar um caboclo, colocar no teu contrato social e falar assim, ó, BK, bem-vindo à sociedade. Sim. Mas, além dessa distribuição que é algo que é agressivo e faz sentido, cara, beleza, se você tá vendo um talento aqui, eu tô contigo. Cara, a gente tá junto, eu tô entendendo que, putz, você é um talento enorme dentro da minha empresa. Você tem capacidade gigante de colocar, imprimir coisas para fora. Então, você tem todas as atribuições de um sócio. Cara, se eu não quero te dar o meu pedaço da sociedade, ou seja, do meu negócio principal pelo qual você entrou, cara, por que a gente não resolve, então, fazendo o seguinte? Iago, você continua aqui tendo esse salário, essas premiações, esse bônus, mas a gente vai ser sócio desse segundo negócio aqui. A gente cria um negócio em parceria entre eu e você, onde basicamente você começa a construir isso do zero junto comigo, ou seja, eu vou ser o teu acionista nesse outro negócio. E a gente vai construindo isso junto. Porque muitas vezes o empreendedor ele tem vontade de empreender, mas ele não tem grana para começar um negócio dele. Pode ser uma porta de entrada para ambos. Cara, esse é um excelente ponto. Eu ia mencionar justamente isso. Assim, eu acho que pode ser que o seu negócio ele seja justamente a pista. E, cara, você tem a oportunidade de desenvolver um puta do empreendedor que pode ser que em algum momento ele te deixe, enfim, mas, cara, você vai ter formado e sido parte fundamental na carreira dessa pessoa, né? Sim. Então, existe, cara, um tipo de conhecimento que chama tacit knowledge. Eu não sei exatamente como seria em português, mas, assim, tem conhecimentos que a gente adquire de forma teórica, né? Então, algumas matérias da escola, eu vou lá, estudo, beleza, tudo certo. Só que tem algumas coisas que são tacit knowledges que a gente só consegue aprender vivenciando. E aí tem coisas até nada a ver com a gente, mas, por exemplo, ficar sem respirar debaixo d'água. Tem várias coisas que você só consegue saber como elas são vivendo essa experiência. E empreender, cara, é uma delas, assim. Por mais que, poxa, a gente consegue hoje educar as pessoas de muita coisa, existem faculdades, enfim, alguns programas incríveis que conseguem sim, ensinar muita coisa sobre empreendedorismo, mas nada como você tá ali no dia a dia empreendendo, apanhando, né? E, cara, você pode usar o seu negócio para dar oportunidade para essas pessoas que estão começando ou que não têm a grana para abrir o próprio negócio ainda. Mas e o período e talvez essas sejam uma das melhores pessoas para você ter ali. Exato. Porque essas pessoas vão dar a vida ali junto com você, porque elas estão ali justamente para aprender. Então, por isso que algumas perguntas atrás você falou sobre contratar pessoas mais novas, mais júnior. Cara, eu adoro, assim, eu acho que para algumas posições são muito importantes e até mais vantajoso. Porque você vai trazer pessoas que estão querendo uma primeira oportunidade, que não tem vícios, ou seja, você consegue moldar muito bem essa pessoa e que elas vão pegar ali funções que uma pessoa sênior menosprezaria ou faria de qualquer jeito e vão dar vida para fazer aquelas funções, porque ela entende que é um caminho para ela se desenvolver, para ela aprender como é que empreende e depois, cara, se ela vai continuar empreendendo com você ou se ela vai para o mundo, tudo bem, mas você vai ter feito parte da jornada ali daquela pessoa. Acho que é ilusão a gente achar que hoje em dia todos os funcionários vão ficar 10, 15 anos com você, não vão. As pessoas hoje não têm. Até os negócios. Exato. Acho que é uma ilusão. Exato. Então, eu entendo que é isso, assim. Como é que você pode também, como um negócio pequeno, se você ainda não tem muitas oportunidades de mostrar pista para as pessoas, não tem muita ainda como vender um sonho muito grande, mas, cara, se use então como meio para essas pessoas que estão cheias de vontade e querendo empreender, que eu tenho certeza que essas pessoas vão impactar muito no seu negócio. Cara, eu acho que a gente estava conversando, né? De verdade, eu acho que está muito fácil. Essa é a real. Tá fácil hoje para você colocar minimamente qualquer coisa no mundo. Tá muito fácil. Cara, tá fácil para você fazer uma coisa virar, tá fácil, cara. Por mais que as pessoas falem, poxa, é difícil demais. Meu irmão, tenta imaginar o teu negócio em 1970, sem metade dessa tecnologia que tem, sem metade das facilidades, sem metade do algoritmo, sem metade de nada.
Vai lá, tenta fazer isso virar. A velocidade era completamente diferente, as skills eram completamente mais difíceis. Eu acho que hoje o grande desafio é você ter um planejamento e foco. Então vamos supor, cara, eu quero fazer um restaurante virar. E eu posso falar isso com propriedade porque eu já tive um restaurante. Então, cara, se o Thiago tivesse fazer o mesmo restaurante que eu abri ele em 2010. 2010 vendi em 2013. Finalzinho de 2010 eu abri. Se tivesse que abrir hoje um restaurante, cara, basicamente teria que ter alguma coisa que é ele envezar o restaurante pro Instagram, pras redes sociais. Porque é ali que as pessoas estão. Então eu teria que ter um prato, efetivamente, que o prato fosse instagramável. Alguma coisa que tivesse uma experiência simplesmente naquele prato. Não simplesmente o garçom te retirar, o cara jogar na minha mesa e tá aqui a tua comanda. Sim. Algo que eles pudessem ter o tesão e a vontade de postar no próprio Instagram. Se eu recebo 30 pessoas por dia, cada pessoa tem no mínimo hoje no Instagram, no mínimo 1.000. Tudo bem que eu entendo que a distribuição orgânica não chega a tudo isso. Mas beleza. Mas pelo menos de 1.000 a 2.000 pessoas estariam vendo os meus pratos por dia no Instagram. Cara, quanto custa hoje você trazer 3 ou 4, sei lá, influencers que fazem isso? Que já tem milhares. Então, assim, trazer pessoas, que era a grande dificuldade do restaurante, tá fácil. Qual que é o difícil agora? Gerir outras pessoas. Que é uma habilidade que você não podia nem dar o luxo lá atrás. Então, é difícil você gerir pessoas. É difícil agora, por exemplo, você manter o foco porque você quer fazer todo mundo. Ninguém quer mais pegar negócios que são sujos. Sim. O que é um negócio sujo, gente? Fazer caneca dá trabalho. Matéria-prima é difícil, maquinário é pesado, gera graxa, gera manutenção. É fábrica mesmo. Ninguém quer pegar. Tá todo mundo com ideias de novos apps, de novas coisas. E, cara, o que proporcionou muito do ganha-pão tá na coisa da fábrica mesmo. Então, começar uma fábrica é difícil pra caceta. Eu vejo hoje todo mundo reclamando de coisas assim muito fácil. Puta, agência. Cara, é fácil você trabalhar agência. É muito fácil. Cara, se você pegar e conseguir segurar uma grana, trabalhar de graça para alguns clientes, tirar um máximo de valor, dá certo. O que se torna difícil é a partir do momento que você quer ser egoísta. Você quer grandes clientes, bons clientes, funcionários extremamente dedicados, profissionais que você pague pouco para eles e no final do dia você tem que trabalhar pouco e sobrar muito dinheiro. Aí é difícil. Concorda? O cara fatura 30 mil e tira 28 de Prolabore. Aí... tá difícil. Cara, não tá difícil não, cara. Pelo amor de Deus. Não tá difícil. Então, assim, conseguir clientes tá fácil. Cara, ter bons profissionais tá fácil. O que tá difícil é você pagar o preço para eles. Você dividir a tua sociedade com esses caras. Você ter uma possibilidade de entender que eles são melhores que você em muitas coisas. Isso é difícil. Sim. Entende? Sim. Então, acho que aí começa, para mim, a discrepância de muito empreendedor mimizento que eu vejo. Porque eu já tive problema de DARF, eu já enfrentei greve, eu já enfrentei um monte de coisa, que eu já falei isso em várias outras oportunidades. Cara, já me fudi muito na vida empreendendo. E hoje eu olho e falo assim, cara, os problemas que eu tenho para tocar o Partners hoje, cara, pô, você é louco. É fácil demais. As pessoas estão sempre terceirizando, né? Exato. A culpa, pô, sempre... É o ano político que tá ruim, é a economia que tá ruim, sendo que a pessoa, cara, na verdade depende no fim do dia dela, né? Assim, eu entendo que de forma geral as pessoas elas procuram se adequar ao mundo, enquanto talvez as empresas que mais estão performando ou as pessoas que mais performam estão adequando o mundo, a situação a elas, né? Então o processo é o contrário. Exato. Então, poxa, beleza, tivemos a pandemia, foi super complicado, cara, eu abri um negócio na pandemia e, cara, eu poderia simplesmente ter largado a mão, né, e falado, cara, beleza, estamos na pandemia, justificaria o meu negócio não ter dado certo, mas eu pensei diferente, falei, cara, então se estamos numa pandemia e tá todo mundo em casa, eu vou adaptar isso, então, ao meu negócio, né? E foi aí que deu super certo. Enquanto, cara, o setor de educação sofreu muito na pandemia, principalmente o presencial, né? E o meu, cara, a gente cresceu muito. Então, é isso, assim, a gente parar de terceirizar, parar de terceirizar a responsabilidade, parar de querer se adequar à situação e passar a adequar a situação ao que a gente está fazendo, né? Então, acho que essa é uma dica. E quando eu digo que é fácil, eu sei que é difícil você empreender no Brasil. Sim. Mas quero dizer assim, cara, antigamente era pior do que é hoje.
Hoje, de novo, você consegue fazer um anúncio para exatamente o teu cliente com, sei lá, 10, 30 reais e vai aparecer na frente dele. Você tem N possibilidades de você chamar o que é mais difícil, que é o dinheiro, trazer o dinheiro para dentro. E acho que, em compensação, gosto da frase do Joel, que provavelmente não foi ele que fez, mas que é um clichê. Antigamente, você tinha mares muito complexos. E aí faziam bons marinheiros. Hoje você tem um mar muito tranquilo e faz péssimos marinheiros. Ou seja, hoje está tão fácil, por isso que a gente tem empreendedores tão ruins, de verdade. E antigamente era mais difícil mesmo para se manter. Sim. Era mais difícil. Hoje, então, se torna um pouco mais simples para você conseguir escalar. Os desafios vão apresentar, tudo vai ser... Mas você tem uma série de ferramentas para buscar, você tem acessibilidade para conseguir, você tem pessoas que podem te ajudar, você tem informação pra cacete disponível. Sim. Então, cara, não tem por que fazer. A gente falou aqui, né? Se as pessoas elas têm a dificuldade de gestão, tanto de pessoas como gestão financeira do negócio, cara, não é por falta de conhecimento disponível, de cursos disponíveis, né? Acho que, hoje, cara, você pode pergunta para 10 pessoas que empreendem qual é o valor exato do custo do produto dela, não vão saber te responder. Fazer. As pessoas não sabem. Elas definem uma precificação de acordo com o que elas acham que é legal ou que o concorrente cobra. É assim que se define precificação por aí, né? E isso é uma coisa, cara, relativamente fácil de você aprender a fazer, né? Então, minimamente fazer Cara, a gente pega, às vezes, alguns empreendedores que a planilha ele não é nem DRE nem PNL, é realmente planilha de contas, que eles chamam, planilha de contas deles. Cara, é um negocinho ridículo, assim, né? Pô, é uma linha, entrou, saiu, fechou, tá tudo certo. Esse cara, e, você aprender a fazer um DRE, um PNL tem disponível, 1 milhão disponível na internet, vai se informar como usar. Você fazer um PNL ali bem feitinho vai te trazer muita clareza. Simulações e tal, então não é difícil. Se para você, mesmo que tudo isso é muito disponível, procurar ajuda também, né? Então, eu acho que não dá para depositar muitas desculpas nisso na maioria das pessoas, né? A gente entende, claro que sim, tem pessoas às vezes em uma situação mais delicada, mas de forma geral, eu entendo que não dá para terceirizar tanto assim. E é esse o ponto. Eu acho que as pessoas terceirizam, os empreendedores terceirizam, não assumem a responsabilidade e falam muita coisa, mas fazem pouco. Exato. Pouco no sentido de, cara, eu falo que não, eu sei da importância disso, eu sei da importância de já não estar dentro da operação, eu sei da importância de já estar cuidando das vendas do negócio, eu sei da importância de estar fazendo relacionamento, eu sei disso. Então tá, abre a tua agenda aí das últimas 2 semanas. Vamos ver quantas horas você fez tudo que você disse que você sabe que tem que fazer. Não fez. Não fez. Provavelmente ficou o tempo inteiro dentro, o tempo inteiro fazendo tudo aquilo que não era importante. Então, na verdade, o que antigamente você tinha de dificuldade por ausência de acessibilidade, moeda econômica sempre foi um problema no Brasil, a volatilidade da moeda, dólar, inflação, gestão, política, tudo isso sempre existiu. Desde que chegaram as caravelas, isso daí sempre existiu e vai sempre existir. Então não pode colocar isso como desculpa. Segundo ponto era que, cara, não tinha informação. E agora eu vejo as desculpas estão relacionadas às pessoas. Poxa, tá difícil achar pessoas boas. Tá difícil, cara, tá difícil. Tá, mas é que na verdade mudou. E você se adequou à mudança? Você entendeu que agora você precisa sim repartir um pouco mais do bolo? Sim. Você precisa sim assumir o risco junto com o teu cliente? Não. Não, cara, se você quer operar com um módulo operante de 1970, 1980, em 2023, vai dar merda. Exato. Não tem o que fazer. É isso, assim. Acho que cada vez mais eu percebo que é sim importante você ter boas ideias, mas nada como ter um bom poder de execução dessas ideias, né? Que no fim do dia, inclusive o que eu, respondendo melhor a pergunta do isso que eu faço, é isso que eu faço, né? É isso que eu faço. A gente tem boas ideias o tempo todo aqui, tá? Toda hora todo mundo tendo boas ideias, mas ideia por ideia, as pessoas falam que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, né? Que tá cheio de ideias. Talvez o melhor pianista nunca tocou piano. Enfim, tem várias coisas assim de as pessoas não só terem essas ideias e tudo mais. Mas o ponto é, como é que a gente pega essas boas ideias e a gente executa elas de forma eficiente, com velocidade, enfim. E eu sinto que isso dá um impacto muito legal, né? Se a gente pegar tudo que a gente vem colocando de novo aí recentemente, cara, o impacto que isso faz num negócio é gigantesco. E ali,
Por que isso funciona bem, né? E eu acho que o elemento a gente conversou alguns dias atrás, porque ali de verdade, dentro do nosso Comex, ninguém quer ganhar de ninguém. Ninguém quer ter razão, né? A gente quer defender o melhor caminho para o negócio. Então, todo mundo se importa mais com o negócio do que efetivamente com o teu ego ou poder falar do eu te avisei. Não existe isso lá dentro. Então, cada um tem um perfil, cara. Um perfil mais analítico, o outro um perfil mais pessoas. E isso é importante, né? Por longo prazo, só analítico é difícil você manter cultura e pessoas. Sim. Você também ter só pessoas e não ter o mínimo de análise, de planejamento, provavelmente vai afundar, vai virar uma anarquia. Perfeito. Então, acho que esse equilíbrio ele é saudável. E você consegue construir esse equilíbrio, esse ecossistema. Eu vejo todo mundo tomar posse da palavra. Eu tenho um ecossistema, eu faço um ecossistema, minha empresa é um ecossistema. Cara, sabe o que é um ecossistema? Na natureza, a parte biológica, você sabe o que é um ecossistema? Então as pessoas tomam propriedade dessa terminologia, dessas coisas, porque simplesmente não pensam, não param, não olham. Então a diversidade ela é importante, sim. O equilíbrio é importante, sim. Os pequenos detalhes são importantes. E os grandes detalhes, eles acabam... você cuida deles por osmose. Cara, eu sei que efetivamente se eu não equilibrar minha conta, provavelmente eu vou quebrar o negócio. Então, isso, de um jeito ou de outro, vai meio que por osmose. Sim. Mas eu não sei, por exemplo, que se eu não olhar para o meu colaborador e entender que ele está mal e eu passar reto dele e deixar quieto, que eu também estou quebrando uma empresa. Sim. E às vezes você não vai ter as duas habilidades. E se você, às vezes o cara é só comercial ou ele é só de pessoas. A gente sabe que é importante essas duas coisas estarem sempre andando ao mesmo tempo. Então, se você hoje é um gestor que ele é mais de vendas, enfim, não é de pessoas, talvez você tenha que encontrar então um sócio que seja de pessoas e mesma coisa o contrário, que é o nosso caso ali. Eu acho que a gente falou nisso, que a gente se complementa em muitas coisas, que eu não sou o cara que vai vir te dar um abraço quando o negócio tá quebrando. Não é o meu forte. É isso, precisa ter. Eu sou o cara que vai resolver, vai ganhar quando eu precisar que alguém ganhe. É isso que eu faço. Agora, eu já sei que se algum dia alguém tiver mal, você é o cara que vai lá abraçar essa pessoa e vai lidar com isso. Não é o meu forte hoje, né? Então, ter também a humildade de reconhecer que, poxa, cara, eu não sou bom nisso, né? Então, vou procurar alguém que me complemente, que seja bom nessa parte. Mas os valores têm que ser os mesmos. Exatamente os valores. Não só o complemento de habilidades, né, e de perfis. Os valores têm que ser o mesmo. Então, eu e você, a gente vai ter o mesmo valor. Com o Lopes, a gente tem o mesmo valor. Com todo o time de partners, com o Gui, a gente tem o mesmo valor. Sim. A gente sabe exatamente o que a gente quer fazer, o que a gente está construindo. Então, esse alinhamento de vetores ele é extremamente importante. Talvez o mais Acho importante. Que o mais importante de tudo. As pessoas falam que, cara, o ativo mais importante de uma empresa são as pessoas, mas, cara, para mim o ativo mais importante de uma empresa é a direção, é você ter os alinhamentos, os vetores alinhados. Você ter os vetores muito bem alinhados, porque se você só tem pessoas, mas cada um mirando para um lado, já era, né? Então, assim, você alinha vetores, traz pessoas boas e dá ferramenta para elas executarem. Acho que esse é o caminho. Iago, tudo bem que essa última frase tua já foi bem direcionada porque eu iria te perguntar, mas eu vou fazer duas perguntas. Duas perguntas assim que acho que você, com a tua experiência, vai conseguir ajudar bastante. Cara, com tudo a tua trajetória, aí traz a tua trajetória pessoal, mas também traz tudo aquilo que você também tocou durante de frente com os clientes, no partners. Cara, na tua visão, qual é o maior erro e qual é o maior acerto de um empreendedor? Seja de um negócio digital, de uma agência, seja, enfim, do teu business mesmo, que você vê onde ele mais erra e onde ele pode mais acertar. Pô, Tiago, essa aí você tinha que ter me passado para dar uma ensaiada. Tem que vir de dentro, vem do coração, bem rápido. Boa. Cara, assim, até contextualizando para a galera, né? Eu não entrei aqui já fazendo o que eu faço hoje, né? Eu entrei aqui como PXS. Para quem não sabe, os PXS são os especialistas que estão ali na ponta, ajudando as agências a acelerarem e tal, empreendedores. Então, eu vinha nessa minha jornada empreendendo com franquias, né? E aí a gente acabou rolando essa conexão.
por um simples stories de Instagram, literalmente assim. Aí, ó, tá vendo? Aí, Tá vendo? Foi muito bem estruturado o processo. O meu gestor na época, o Harry, postou um story, eu respondi, ele falou, me manda um pitch de 1 minuto aí. Mandei um áudio, dia seguinte, olha eu aqui. Foi essa a história, basicamente, de forma resumida, né? Vendeu bem o sonho, né? E aí vim pra cá. E aí, cara, nesse período, naquele início ali, cara, eu não sei nem quantas agências eu cheguei a conversar. Acho que foram centenas. Foram muitas. Não só agências, né? Produtoras, consultorias de brand, enfim, negócios digitais como um todo, né? Então, cara, deu para aprender muita coisa nesse período. Depois assumi ali a área de projetos aqui da nossa área e depois aí sim chegando no que eu faço hoje. Mas nesse período, cara, quando ele dava muito na ponta ali com as agências, acho que o maior erro a gente acabou mencionando aqui já ao longo do nosso papo, algo que eu me incomodava, cara, demais, assim, que eu dava porrada em todo mundo, que era que eles achavam que o negócio deles realmente era o fim e não o meio, que foi o que a gente conversou. Assim, então, para mim, eles tinham uma visão, muitos deles tinham muito essa visão, assim, de que, poxa, a pessoa ia chegar saltitando, pô, vou contratar uma agência e tal, eu achava que era tudo isso, e eu achava uma coisa tão simples de ser resolvida, então eu teclava muito isso, muito isso com todo mundo que eu acompanhava. Seu serviço é meio para realizar algo. Então, eu batia muito. E, cara, como consequência, as que mais acertavam era justamente o que eles faziam de melhor, eram as que entendiam isso, né? Então, as que entendiam que o serviço delas era meio e se adequavam a isso. Como é que elas se adequavam a isso, cara? Aumentando a percepção de valor do produto delas, criando um método, alguma coisa, criando recorrência. Eu sempre bati muito forte nisso. Então, algumas agências que às vezes viviam de trabalhos pontuais, produtoras sofrem muito com isso, cara, sempre desde o primeiro dia martelando muito em a gente criar algum tipo de recorrência, porque eu entendo que, cara, você começar todo mês já com alguma coisinha ali é outra vida. Acho que uma vez que você empreende com alguma coisa que tem MRR, você nunca mais volta. Sabe aquela paz que você nunca conseguiu ter? Chama MRR. Exato. Então, eu sempre bati muito nessa tecla. E, cara, de também poder diversificar o portfólio ali, que é até algo que a gente vem fazendo aqui, né? A galera que conhece um pouquinho mais aqui o Partners, cara, se olhar um tempo atrás, realmente o nosso negócio era o programa Partners, né? E com o tempo a gente também vem criando outras esteiras de produto, enfim, diversificando, até porque a gente já conversou algumas vezes aqui no Partners, gente, a gente está numa posição muito delicada, porque a gente fala para as pessoas o que elas devem fazer com os negócios dela, mas, pô, a gente tem que estar fazendo o nosso lado também, né? Senão seria, hipocrisia eu falar para uma agência que ela tem que precificar correto e eu precificar errado. Ou eu falar para uma agência que ela tem que diversificar o portfólio dela e eu ter um produto só. Então, a gente é muito fiel a isso aqui dentro. Assim, acho que ao longo de toda essa jornada, todas as vezes que a gente enxergou que a gente estava falando alguma coisa que a gente não estava fazendo, a gente conseguiu olhar para dentro e corrigir rápido, né? Isso é importante e é algo que eu sinto que a gente vai continuar fazendo porque está enraizado na gente. O nosso perfil, a nossa cultura, né? Então eu diria que é isso, Thiago. Respondendo os seus pontos, cara, acho que a maior dificuldade e o maior ponto forte ali são justamente opostos ali que eu enxergava ali dentro, né? Fora de todos os básicos que a gente podia falar ali, de poder de vendas e tudo mais, isso todo mundo sabe. Agora, pensando em alguma coisinha diferente ali, eu entendo que são esses os pontos. Parabéns, cara, parabéns. Mais uma vez, a gente já deu aqui o nosso tempo, parece que não. O Gui já tá assim, não, tá tranquilo. Gente, e depois dá um like aqui pra vocês conhecerem o Gui, que eu tô tentando trazer o Gui pro episódio, ele não quer, cara, ele faz várias coisas legais pra caramba, tem uma baita de uma história aí por trás, e vocês precisam saber disso. Então vai lá, fica dando like assim, tipo, hashtag vem pro pod, Gui. Ele vai vir. E, de novo, a gente tá quase que encerrando essa temporada, né? Então em breve teremos mudanças, o pod também vai mudar algumas coisas, alguns cenários. Provavelmente teremos hosts também, carinhas novas aqui dentro do pod, mas de qualquer forma, Iago, quem quer achar você, quem quer entender um pouquinho mais, se conectar, tirar dúvidas, cara, onde você tá nas redes sociais, como te acha?
Cara, Ou quer também, faz o merchan também. qual? O jabá do teu negócio. Ah, bom. Porra, perfeito. vamos lá. Cara, eu sou um cara mais low profile ali, pode até me seguir, não tem problema, mas não espere que vai ter conteúdo. O Iago não quer gerar conteúdo, ele só absorve, é egoísta pra caramba. Cara, mas o meu Instagram é Iago Claro mesmo. E, poxa, acompanha também o perfil do Partners, que a gente vai ter muita coisa legal aí, então é só procurar aí no Instagram também. E, cara, dos meus negócios, hoje a gente tem uma franquia que se chama Rockefeller, né? E a nossa unidade principal fica em Ponta Grossa, no Paraná, então é @Rockefeller Ponta Grossa. E nós temos também uma segunda unidade que nós abrimos recentemente, que fica numa cidade próxima ali, chamada Telêmaco Borba, então Rockefeller, Telêmaco Borba, então são as nossas E unidades. pra quem não conhece o Rockefeller, o que faz a Rockefeller? Cara, somos uma escola de idiomas, né? Então a gente tem alguns programas de inglês, espanhol, mas como eu não sou bobo, não vendo curso, eu falo que, cara, a gente inspira a mudança. Eu jogo a percepção de valor lá em cima. Tudo que eu falei aqui. A gente vende a chave ao cofre das melhores e maiores informações do planeta, que infelizmente estão em inglês. É isso. Agora, a gente podia ter feito em inglês, inclusive, esse aqui, né? Não é arriscar, não. Passar uma vergonha ali é danado. É isso aí. Mas é isso, cara. É assim que você encontra no LinkedIn também. Podemos trocar uma ideia. Tô por aí. Pô, Iago, obrigado, cara. Valeu. Valeu, Papo Thiagão. incrível. Bora. Tamo junto. Valeu. E obrigado você que ficou obrigado você que ficou até agora também. Espero que tenha tirado bastante valor. E de verdade, tudo que a gente fala com carinho, com a mão no coração mesmo, porque dói a gente saber que grandes empreendedores ficam pelo caminho por vaidade ou por falta de informação, ou por falta de aplicar um pouquinho do que aprende e dividir, tá bom? Então, a gente quer mudar esse cenário no Brasil, a gente não tá contente com esse cenário, então fica ligado que vai vir muita coisa boa aqui do Partners. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu!